Vamos então começar com a introdução à linguagem PHP. O PHP ele é uma linguagem de programação e com ele é possível criar conteúdo HTML, porque é a linguagem HTML que os navegadores conseguem ler e exibir. Então, mesmo estando programando PHP, o resultado final vai ser código HTML, porque esse é o que será entregue lá para o navegador. Com o PHP também nós podemos processar dados de formulários, então ela é capaz de fazer esse processamento, ela recebe os dados de formulários HTML e guarda esses dados em vetores dentro da linguagem que os programadores podem acessar, tá? Então, com os names que nós ajustamos lá no formulário, nós conseguimos receber esses dados. E o PHP processa, então, esses dados dessa maneira. E, além disso, o PHP também interage com o banco de dados. Então, nós podemos tanto armazenar quanto buscar dados lá nesses bancos de dados, oferecendo assim para o usuário uma persistência dos dados. Uma vez que ele inseriu um dado lá e esse dado está salvo lá no banco de dados, mais tarde, mesmo que ele tenha fechado o navegador, esteja usando outra máquina, nós conseguimos recuperar esses dados e mostrar informações para o usuário. O PHP, ou a linguagem PHP, ela executa no servidor. E como funciona essa execução? O servidor web é quem recebe a requisição para uma página PHP. Então, o servidor está sempre ouvindo lá uma porta do computador, normalmente a porta 80, e aí assim que alguém ou um navegador envia uma requisição ou quer uma página PHP, o servidor então procura no HD daquele servidor pela página, então ele vai lá na árvore de diretórios, encontra aquele arquivo PHP que foi requisitado e então passa esse arquivo para o interpretador PHP. Então o código PHP que está lá naquela página, ele é interpretado. Por quê? Porque no fim das contas, ele não será enviado para o navegador. Quem será enviado para o navegador é código HTML. Então, esse código PHP será interpretado ou traduzido em HTML e o servidor web é quem vai responder a requisição com aquela página que foi criada pelo interpretador. O PHP ele foi criado por Rasmus Lerdorf em 1994 e de lá para cá houve várias alterações, porque no começo basicamente era um conjunto de ferramentas para adicionar alguma interação na página e lembrando que nessa época as páginas basicamente eram apenas textos em HTML. E aí, por exemplo, se alguém quisesse um contador de visitantes em sua página, ele recorria a essas ferramentas que foram criadas pelo Rasmus Lerdorf. E ele chamou essas ferramentas de Personal Homepage, por isso PHP. E de lá para cá, vários outros desenvolvedores se agregaram ao grupo, né? E acrescentaram várias tecnologias ao PHP. Tá? Então, hoje a linguagem PHP ela tem tudo o que ela tem, graças a todo esse desenvolvimento que iniciou lá em 1994 com o Rasmus Lerdorf. Para desenvolver em PHP,
Nós precisamos, então, do servidor web, que é quem vai receber as requisições do navegador. Então, geralmente, nós usamos o Apache. Nós também precisamos de um interpretador PHP, que é quem vai pegar o código daquela página requisitada e transformar em HTML. Nós também precisamos hoje, como os dados devem ser guardados, nós precisamos de um SGBD, e aí no caso pode ser um open source mesmo, MariaDB ou MySQL no caso. E nós precisamos configurar esse servidor para usar o interpretador PHP. Então, basicamente, nós precisamos disso aqui. Nós podemos fazer essas configurações e instalações manualmente, seguindo o passo a passo, inclusive com a configuração do servidor. Mas aqui na aula, para aprender PHP, nós não vamos seguir esses passos. Nós vamos usar um pacote que já traz na instalação o servidor, o PHP e o banco de dados. Então, nós podemos usar como opção aqui, devem ter outros pacotes, mas nós podemos usar o AMP Server ou o XAMPP. Para usarmos o AMP Server, nós vamos buscar aqui no Google, então, por o AMP Server e acessar a página do AMP Server, fazer o download do instalador. Então, você vem aqui na aba Downloads, escolhe aqui aquele que serve para a sua máquina e faz a instalação, que é uma instalação normal do Windows. Para instalarmos o XAMPP, nós vamos buscar aqui no Google, então, por XAMPP e acessar a página do XAMPP e escolher aqui o arquivo para o nosso sistema operacional e fazer a instalação, que é também uma instalação normal, daquelas que você vai apertando Next, 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 Install. Como exercício, nós vamos salvar esse código aqui, somente essas 3 linhas, em um código com o nome informações.php, colocar isso lá naquela pasta raiz, então lá na pasta htdocs, com o servidor executando. Então nós vamos executar o servidor, nós vamos acessar esse endereço aqui, olha, localhost /informações.php. Esse localhost aqui, ele acessa essa pasta. E aí, quando nós colocamos o barra aqui, nós estamos informando qual, depois aqui da barra, qual o arquivo que nós queremos acessar daqueles todos que estiverem lá dentro de htdocs. Para fazer o exercício, então, eu vou fazer o download do XAMPP aqui e vocês já vão ter uma ideia de como é a instalação. Então, aqui ele está fazendo o download do arquivo. Então, eu vou tentar fazer a instalação aqui. Terminada então a instalação, nós esperamos que tenha uma pasta aqui no computador, que é a pasta raiz do servidor, e nessa pasta o servidor vai procurar pelos arquivos.
Então, aqui, olha, quando iniciou a aplicação, ele está mostrando aqui que dos serviços que tem aqui dos servidores que tem aqui que o Champ instalou, até agora apenas o Apache está rodando. Se eu quiser executar algum, eu seleciono ele aqui e aperto o botão de Start. E se eu quiser parar, eu seleciono também e aperto Stop. Quando tiver verdinho é porque está funcionando. Então aqui, se eu apertar, se eu procurar no navegador por localhost, o que ele faz? Ele mostra essa tela, essa página inicial aqui. Isso aqui já é uma resposta do servidor. Então, o meu servidor já está funcionando e está tudo pronto. Para terminar o exercício, então, além de instalar lá o pacote Champ, eu preciso criar essa página informações.php com esse código aqui lá naquela pasta e acessar então essa página no navegador. Nós vamos usar o VS Code para desenvolver em PHP também. E agora aqui eu vou configurar aquela pasta raiz para que quando eu criar os meus arquivos, eu esteja trabalhando lá naquela pasta. No meu computador, a pasta raiz ela está aqui na pasta de instalação do Champ, na pasta htdocs. Então, quando eu criar os itens aqui dentro dessa pasta htdocs, o servidor vai conseguir encontrar essas páginas. Para configurar a pasta, então, eu venho aqui em File e vou aqui em Adicionar pasta para o Workspace e vou selecionar aquela pasta htdocs para trabalhar com ela. E ele pergunta aqui se eu confio nos autores dos arquivos. Eu confio, aperto Yes aqui e agora eu vou criar um novo arquivo aqui com aquele conteúdo. Então, vou salvar esse arquivo como informacões.php. Naquela pasta champ htdocs. E aqui dentro da página eu vou colocar aquele código lá e salvar. Dentro então aqui da pasta htdocs ficou a página que eu acabei de criar. Assim, o servidor já consegue acessar essa página quando eu procuro aqui localhost barra o nome da página. E, olha, e aqui ele vai me dar algumas informações sobre o PHP. Mas o que é aquele código php-info lá? Para acessar a documentação do PHP, você vai se direcionar para esse site aqui e vai digitar lá no assunto, no campo Search, o assunto que você quer procurar. Então, por exemplo, no exercício anterior, nós usamos essa função php-info. Mas o que é esse php-info? Vamos pesquisar lá então em www.php.net, colocar aqui na barra do search aquele texto lá, olha, php-info. E ele volta aqui com a informação, por enquanto está em inglês, basta eu mudar aqui para Brazilian Portuguese e aí nós conseguimos ler isso aqui em português, em que fala, olha,
PHP-Info mostra muitas informações sobre o PHP. Então, é assim que nós vamos acessar a documentação do PHP. Agora vamos ver um exemplo de PHP. As páginas PHP, geralmente elas são páginas HTML com código PHP embutido. Então, aqui nós temos um exemplo bem simples, em que você tem o código HTML aqui, código HTML aqui. E embutido dentro desse código, nós temos código PHP. Essa marcação aqui inicia código PHP e essa termina o código PHP. Para que serve isso? Para que o interpretador saiba o que interpretar. Como o navegador lê código HTML, ele não precisa interpretar essa tag, ele não precisa interpretar essa, nem essa. O navegador já conhece essas tags. Então, sempre que o interpretador encontrar tag HTML, ele já joga para a resposta, porque já o navegador já vai conseguir trabalhar esse código que é HTML. Ele vai trabalhar quando ele encontrar código PHP. Então, ele encontrou essa marca aqui, então ele vai interpretar o que estiver aqui dentro até encontrar essa outra marca. E as duas não precisam ficar na mesma linha, não. Então, vamos colocar essa página aqui desse jeito para funcionar como exemplo lá na nossa pasta. Para isso, então, nós vamos criar uma nova página, salvar essa página como exemplo.php e digitar todo aquele código. Como essa é uma página de exemplo, eu vou colocar aqui HTML 2.5 para ele digitar todo o código aqui de esqueleto do HTML5. Então, o que ele criou aqui é tudo HTML. Então, nós vamos só acrescentar aqui, olha, aquela parte nova. Então, veja, esse código aqui ele está dentro de código HTML. E ele será o único código que será interpretado pelo interpretador do PHP. Para acessar aquela página, novamente, é localhost / exemplo.php. Por quê? Porque com o localhost, nós conseguimos acessar a pasta htdocs, que é essa que fica aqui em champ htdocs. E com barra e o nome do arquivo, nós estamos buscando o arquivo. Como aqui eu tenho um arquivo exemplo.php, com localhost / exemplo.php, eu estou acessando essa pasta aqui, htdocs, e o arquivo exemplo.php. Veja aqui que ele gerou para mim essa resposta. Eu vou abrir a mesma página em um outro navegador. E nós vamos analisar aqui o código-fonte dessa página. Então, eu clico com o botão direito, exibir código-fonte, e vejo aqui o que aconteceu. Olha, você nota que aqui essa parte é exatamente igual àquela parte que nós criamos inicialmente lá. E aqui na linha 10 não está aparecendo aquele eco, ou seja, não apareceu muita coisa aqui, só apareceu isso. Por quê? Porque o interpretador do PHP ele entrou em ação e executou aqui o que está ordenado para o PHP. Nesse caso, ele executou essa função echo. Então, vamos pesquisar aqui o que faz o echo. Olha,
echo exibe uma ou mais strings. Então, ali no caso, ele exibiu na página essa string que está aqui. Foi o papel do interpretador. Aqui, quando eu tenho a marca do PHP, o interpretador só termina de trabalhar quando encontra a marca de fechamento aqui. Então, aqui ele inicia e aqui ele termina a interpretação. E quando ele termina, tudo que for código HTML, ele envia para a saída. Tá vendo aqui? Ó? Então, depois daquele código de echo, foi enviado aqui body e HTML. Esse exemplo também funcione no seu computador, você vai precisar salvar o arquivo exemplo.php na pasta raiz do servidor. Aqui no meu caso foi o htdocs, mas poderia ser, se eu estivesse usando um outro pacote, poderia ser o www. Isso aqui é configurado pelo servidor. Então, geralmente o AMP Server usa www, uma pasta com www, e o XAMPP deixa a pasta htdocs como a pasta raiz. Então, eu coloco um arquivo lá dentro dessa pasta htdocs. Com o servidor executando, eu acesso a página dessa maneira aqui. No navegador, eu digito localhost, quer dizer, é para ele acessar o servidor que está rodando no meu local, e dentro da pasta raiz desse servidor, procurar pela página olá.php. No caso ali, o comando echo vai gerar a saída, porque ele faz isso, ele gera a saída em PHP e ele imprimiu para nós texto por enquanto. Eu poderia aqui ter criado um título também em HTML usando o PHP dessa maneira aqui, olha. Olha. Então, no caso aqui, você nota que ele mudou a fonte. E lá no código fonte, você nota aquela tag que veio para cá. Ou seja, o PHP criou essa tag H1 e o navegador, como ele consegue interpretar HTML, ele exibiu aqui o título. Como exercício, eu quero que você altere então essa página de exemplo para, ao invés de exibir PHP funciona, para exibir o seu nome completo. Vamos avançar agora para um exemplo de formulário. Para processar os dados do formulário, nós precisamos configurar lá no form para onde vão esses dados, ou seja, para a página com o formulário enviar os dados para a página que processa os dados. Para isso, nós vamos usar o atributo action lá do formulário, indicando qual a página. Então, aqui nesse caso, um formulário configurado dessa maneira aqui vai enviar os dados do formulário para a página processa.php. A página do formulário, então, fica dessa maneira aqui. Veja, o mais importante para nós aqui é essa parte. Então, aqui nós temos o formulário. O formulário tem um label, que é um rótulo, e um item aqui, que é um campo de texto com o nome, ou seja, aqui o usuário vai digitar algo que vai chegar lá no PHP com esse name aqui. E eu tenho um botão de envio, quer dizer, quando o usuário apertar esse botão, esse dado que está digitado aqui nesse campo será enviado. Para onde esse dado será enviado? Para a página que está indicada aqui. Aqui está faltando aspas. Então, vamos criar aqui, então, o primeiro formulário. Nova página, vou salvar como form1.php.
e aqui dentro dela eu vou criar aquele formulário com um label mais 2 inputs. Essa página form1.php vai exibir o formulário. Veja que a página está com a extensão .php, mas ela só possui código HTML, quer dizer, o interpretador PHP não vai ter nenhum serviço aqui. Vamos criar agora a página processa.php. Antes, vamos ver aqui a exibição do form1.php. Veja, aqui ele aparece como um formulário simples, em que tenho aqui um lugar para digitar o nome e o botão de envio. Quando eu envio esses dados, ou seja, quando eu aperto aquele botão enviar, por enquanto que eu não tenho a página processa.php, eu vejo esse erro aqui, olha, é um erro 404. Ele não encontrou o objeto que foi procurado. Por que ele não encontrou o objeto? Porque a página processa.php ainda não foi criada. Mas nós já podemos ter uma ideia aqui interessante. Nós já podemos analisar aqui o que é que o navegador enviou, né? O que que aquele formulário enviou. Como eu tinha digitado Mauro no campo com o type igual a text e o name igual a nome, então foi enviado o nome igual a Mauro. Esse envio ele foi feito lá na barra de endereço, depois do nome da página que está no Action. Então, você vê aqui o Action processa.php. Depois, então, a página que foi procurada foi ela, mas com os dados depois aqui do interrogação. E o dado que eu tinha digitado foi o nome igual a Mauro. Então, ele viajou assim para essa página. A página processa.php ela vai acessar os dados que foram recebidos usando esse vetor get aqui por enquanto. Então, nós podemos acrescentar a página processa.php, que vai ter aqui, olha, esses códigos PHP aqui. Então, vou criar essa página processa.php. E ela vai ter esses dois códigos aqui, um que imprime a string olá e outro que imprime get nome. O que é isso? Mais tarde nós vamos ver que get é um vetor e aqui o nome é o índice daquele vetor. Por enquanto, nós podemos ver o que? O formulário envia esse nome que foi digitado e a barra de endereço mostra o que foi enviado aqui. E
Na página que foi criada, se nós olharmos o código-fonte, nós vemos que foi criado aqui, foi impresso Olá e também foi impresso Mauro aqui, porque ele substituiu o getNome aqui por Mauro, e aí ele imprimiu aquilo ali. Veja que esse código ele está em duas linhas aqui, em código PHP separado, ou seja, aqui eu encerro esse primeiro PHP, inicio o próximo, mas eu não precisaria encerrar aqui se eu terei outro código PHP embaixo. Então, eu posso deixar dessa maneira aqui, olha, todo o código PHP ali dentro, encerrando somente quando terminar mesmo o código PHP, e o resultado é o mesmo aqui. Só fique atento que os espaços que nós colocarmos nas strings são os espaços que vão ser exibidos aqui. Então, aqui nós notamos que não há um espaço entre Olá e Mauro, porque também não há um espaço aqui nessa string. Mais tarde nós vamos ver também que seria possível imprimir tudo isso utilizando apenas uma string em que eu uso o valor lá daquele item dentro de chaves aqui. Então, o resultado continua o mesmo. Aqui nós vamos notar que para acessar os dados dos formulários, nós podemos usar o método get e então usar o vetor para pegar esses dados get. E se o formulário usar o método igual a post, nós devemos usar o vetor post. Aqui no código do formulário, então, é quem vai indicar qual dos vetores eu vou usar na página que processa os dados recebidos. Então, aqui, como eu não usei nenhum método, é como se eu tivesse ajustado o método aqui para método get. Então, se tiver aqui nada ou um método ajustado, a página vai acessar esses dados enviados pelo formulário usando lá aquele vetor get. Mas se o método ajustado no formulário for igual a post, então o vetor vai mudar. Aqui, olha, se eu usar o método post, que é aquele em que os dados não são enviados lá na barra de endereço, o get ele envia os dados aqui na barra de endereço, já o post não. Então, aqui eu preciso atualizar para refletir esse novo método aqui no código-fonte. Vamos olhar aqui o código-fonte dessa página e está lá, ó, método igual a post. Quando eu envio, então, os dados aqui, eu não vou mais vê-los aqui na barra de endereço, mas eles serão enviados. Eles não estão sendo exibidos aqui porque a página que processa está tentando acessar com o vetor get, e nós sabemos que se o método for igual a post, o vetor usado aqui para exibir ou para receber os dados é o vetor post. Então, eu preciso atualizar o processo aqui para exibir corretamente. Quando os dados são dados importantes ou sensíveis, por exemplo, senhas, o ideal é não enviá-los aqui com o get, porque no caso o get ele exibe esses dados aqui na barra de endereço. Então, nós aqui na disciplina vamos fazer o quê? Enquanto nós estivermos testando ou aprendendo algumas coisas, nós vamos usar o método get para visualizar os dados que estão sendo enviados, mas quando nós formos implementar isso, nós vamos colocar o método como post para não exibir os dados aqui na barra de endereço. Como exercício, então, eu quero que você crie essa página com o método post aí no seu computador e exiba o nome que o usuário digitou. Então, tente fazer esse exercício.
sem recorrer aí ao vídeo e depois verifique se o código ficou correto. Depois de trabalhar a disciplina, você pode parar aqui o servidor, selecionando e apertando o Stop para liberar esses recursos do seu computador. E aí só ficar atento que as páginas não vão mais serem acessadas dessa maneira, porque o servidor já não está aguardando as requisições do navegador.